E se eu lhe dissesse que aquela coceira persistente, aquela irritação na pele que você tem ignorado há semanas ou até meses, não é apenas um sinal de pele seca ou uma reação ao sabonete? E se essa sensação incômoda for, na verdade, o último recurso que o seu corpo encontrou para gritar que algo muito grave está acontecendo internamente? Muitas vezes, o que confundimos com o clima seco, com o envelhecimento natural ou com uma alergia passageira é a maneira silenciosa e desesperada que o câncer utiliza para nos alertar antes que seja tarde demais. Olá, eu sou o Dr. André Tavares. O que vou revelar hoje para você neste vídeo não é apenas uma curiosidade médica. É uma informação que tem o poder real e literal de salvar a sua vida ou a de alguém que você ama profundamente. De acordo com as mais recentes e rigorosas investigações oncológicas, mais de 40% das pessoas diagnosticadas com câncer em estágios já avançados relataram ter sentido uma coceira persistente e muito específica em zonas estratégicas do corpo, ocorrendo entre 6 meses a 2 anos antes do diagnóstico definitivo. O grande problema e o motivo pelo qual estou gravando este alerta hoje é que ninguém ensinou essas pessoas a interpretar esses sinais. Ninguém explicou a elas que o corpo já estava enviando sinais de socorro. Hoje eu vou mostrar exatamente quais são as 5 zonas críticas do corpo humano, onde a coceira não pode ser ignorada, pois pode indicar que células cancerígenas estão começando a se multiplicar de forma invisível. Vou compartilhar com você relatos reais de pacientes que, graças à atenção redobrada a esses sintomas que outros profissionais haviam descartado, conseguiram detectar a doença a tempo de uma cura total. Mas quero deixar algo bem claro desde o início. Nem toda coceira é câncer. A imensa maioria delas é perfeitamente benigna. Meu objetivo aqui é que você saiba distinguir exatamente quando um sintoma merece sua atenção médica imediata. Se você já sentiu alguma coceira estranha que te deixou preocupado, escreva número 1 aqui nos comentários. Vamos agora descobrir juntos os sinais que o seu corpo está tentando te enviar. Vamos começar por uma região que frequentemente negligenciamos: as panturrilhas. Quero que você conheça a história de Dona Beatriz, uma mulher cheia de vida de 72 anos, que chegou ao meu consultório após uma peregrinação exaustiva por 3 dermatologistas diferentes. Ela estava visivelmente abalada. Doutor André, ela me disse com o olhar marejado e as mãos trêmulas. Há 8 meses, as minhas pernas coçam de uma maneira que eu não consigo descrever. É um desespero que não me deixa dormir, que me faz coçar até ferir a pele. E nada, absolutamente nenhuma pomada ou hidratante me traz alívio. Dona Beatriz já tinha ouvido de tudo, que era o ressecamento da pele pela idade, que ela precisava beber mais água, que deveria trocar o amaciante das roupas. Mas o instinto dela dizia que havia algo mais profundo, e ela estava certa. Ao examinar suas panturrilhas, notei algo curioso. Por fora, a pele parecia quase normal. Não havia erupções, não havia descamação severa, nada que justificasse aquela agonia relatada. Foi então que expliquei a ela um conceito fundamental que você precisa entender agora. Quando o linfoma, que é um câncer que ataca o nosso sistema linfático, começa a se desenvolver silenciosamente, as células cancerígenas liberam substâncias químicas inflamatórias poderosas chamadas citocinas. Essas moléculas viajam por toda a sua corrente sanguínea. No entanto, devido à força da gravidade e ao fato de que a circulação de retorno nas nossas pernas é naturalmente mais lenta, essas citocinas tendem a se concentrar e se acumular nas extremidades inferiores, especificamente nas panturrilhas e canelas. Quando essas substâncias atingem as terminações nervosas sensíveis da parte inferior das pernas, elas provocam aquela coceira que Dona Beatriz descrevia como vindo de dentro do osso. Não era uma coceira na pele, era uma coceira no sistema. Solicitei imediatamente exames de sangue detalhados e o resultado foi alarmante. Seus níveis de glóbulos brancos estavam alterados de forma atípica. Uma biópsia posterior de um gânglio linfático confirmou nossas suspeitas: linfoma em estágio inicial. A boa notícia é que, como ela insistiu e nós investigamos a fundo aquele simples sintoma, o tratamento foi extremamente eficaz. 6 meses depois, Dona Beatriz voltou radiante, curada.
Ela me disse algo que nunca esqueci. Doutor, se eu tivesse aceitado que era apenas a idade, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Agora, preste muita atenção, pois vou te ensinar a identificar se a sua coceira nas pernas pode ser um sinal de alerta para linfoma. Existem 4 características distintivas que você deve observar. Primeiro, a persistência é implacável. A coceira relacionada ao linfoma não é intermitente. Ela não aparece hoje e some amanhã. Ela se instala e permanece por semanas ou meses sem dar trégua, tornando-se parte do seu dia a dia de forma angustiante. Segundo, o agravamento noturno. Existe um padrão circadiano muito claro. A intensidade aumenta drasticamente durante a noite, muitas vezes interrompendo o sono profundo e forçando você a acordar já se coçando freneticamente. Terceiro, a localização focal. Ela se concentra de forma muito específica nas panturrilhas e na região das canelas. Não é uma coceira que anda pelo corpo de forma aleatória. Ela parece ter um endereço fixo nas suas pernas. Quarto, a resistência total aos tratamentos comuns. Se você usou cremes hidratantes de alta qualidade, loções de cortisona ou tomou anti-histamínicos orais e nada disso mudou a intensidade do sintoma em 4 semanas, este é o sinal vermelho definitivo. O problema não está na superfície da epiderme, está no seu sistema imunológico. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando esse tipo exato de desconforto nas pernas há mais de um mês, por favor, não espere. Procure um médico e use as palavras certas. Explique que a coceira é profunda, que piora à noite e que não responde a cremes. Essa precisão no relato pode guiar o seu médico a pedir os exames de sangue corretos que podem salvar a sua vida. Escreva número 2 nos comentários se você já sentiu uma coceira nas pernas que parecia vir de dentro e que te preocupou. Agora vamos avançar para o segundo sinal, que é ainda mais enganoso e se localiza nas suas costas. Avançamos agora para um dos sinais mais traiçoeiros e, infelizmente, um dos mais ignorados pela medicina convencional, devido à sua localização enganosa. A coceira persistente exatamente entre as escápulas, no meio das costas. Este sinal é particularmente perigoso porque quase todo mundo atribui a problemas musculares, estresse acumulado ou má postura. Deixe-me contar a história do Sr. Ricardo, um contador meticuloso de 65 anos. Por quase um ano inteiro, Ricardo visitou quiropraxistas, massagistas e fisioterapeutas em busca de alívio para o que ele descrevia como um fogo interno entre os ombros. Doutor André, ele me confessou mais tarde, parecia que algo estava me queimando por dentro da carne. Eu coçava até a pele ficar em carne viva. Troquei meu colchão, comprei travesseiros ortopédicos caríssimos, mudei até o sabão de lavar as roupas, pensando ser uma alergia aos tecidos. Mas nada, absolutamente nada, apagava aquele incêndio nas minhas costas. Infelizmente, quando Ricardo finalmente buscou ajuda médica por causa de outros sintomas, como uma fadiga extrema que não passava e uma perda de peso que ele não conseguia explicar, o diagnóstico foi devastador. Câncer de pâncreas em fase avançada. A esposa dele, Dona Teresa, me disse entre lágrimas algo que me motivou a fazer este vídeo. Ninguém nos disse que aquela coceira nas costas poderia ser o pâncreas dele pedindo socorro. Se tivéssemos essa informação, teríamos agido meses antes. Mas por que o pâncreas, um órgão localizado no abdômen, causaria coceira nas costas? A explicação científica é fascinante e crucial. O pâncreas está intimamente ligado ao fígado e à vesícula biliar através de uma rede complexa de ductos. Quando um tumor começa a crescer no pâncreas, mesmo que seja minúsculo, ele pode comprimir ou obstruir parcialmente esses ductos biliares. Isso impede que os sais biliares que deveriam ir para o intestino para ajudar na digestão das gorduras sigam seu caminho normal. O resultado? Esses sais biliares refluem para a corrente sanguínea e começam a circular por todo o corpo. Quando esses sais se acumulam sob a pele, eles irritam violentamente as terminações nervosas. E aqui entra a neurologia.
Devido ao mapeamento nervoso do nosso corpo durante o desenvolvimento embrionário, a irritação causada pelo sistema biliar e pancreático frequentemente se manifesta como uma dor ou coceira referida exatamente na região entre as escápulas. É como se o pâncreas estivesse tentando enviar um código de rádio desesperado, mas a mensagem chega codificada como uma coceira nas costas. A sorte de Dona Teresa, outra paciente minha de 68 anos, foi diferente. Quando ela sentiu essa mesma coceira profunda, ela já tinha ouvido falar dessa conexão. Ela não perdeu tempo com massagens. Ela veio diretamente ao consultório e me disse: Doutor, sinto que algo está errado nas minhas entranhas e minhas costas não param de arder. Imediatamente solicitei exames de enzimas hepáticas e um ultrassom abdominal detalhado. Detectamos o tumor enquanto ele ainda era pequeno e, o mais importante, operável. Hoje, Teresa está livre do câncer, provando que o conhecimento é a nossa melhor arma. Para você que está assistindo, como identificar se essa coceira nas costas é perigosa? 1. Natureza profunda e ardente. Não é uma coceira na superfície da pele, parece vir debaixo dos músculos. 2. Localização centralizada. Ela não se espalha pelos braços ou pescoço, fica ali, bem no meio das costas, onde você mal consegue alcançar. 3. Resistência mecânica. Massagens com pressão, calor ou pomadas analgésicas não oferecem nem 10 minutos de alívio. 4. Sinais digestivos sutis. Frequentemente, essa coceira vem acompanhada de uma leve náusea após refeições gordurosas ou uma sensação de estufamento abdominal. Se você tem sentido esse fogo entre as escápulas por mais de 3 semanas, sem causa mecânica aparente, escreva número 3 nos comentários e, por favor, agende uma consulta com um gastroenterologista ou oncologista. Mencione especificamente a persistência da coceira. Agora vamos para o terceiro sinal que afeta o couro cabeludo e é muitas vezes confundido com estresse. O couro cabeludo é uma das regiões mais densamente povoadas por vasos sanguíneos e nervos sensoriais em todo o corpo humano. É por isso que ele pode ser o primeiro sensor de mudanças drásticas na composição do seu sangue. Este terceiro sinal é sutil, quase etéreo, e por isso é o que as pessoas mais demoram a levar a sério. Professor Antônio, um homem brilhante de 71 anos, veio ao meu consultório acompanhando a esposa, mas no final da consulta ele disse, quase como quem pede desculpas: Doutor André, não quero parecer dramático, mas há uns 6 meses sinto algo estranho na cabeça. Não é bem uma coceira, parece que formigas elétricas caminham pelo meu couro cabeludo. Mas eu não tenho caspa, não tenho piolho, não tenho nada visível. O que o professor Antônio descrevia é o que chamamos na medicina de parestesia capilar. Não era uma irritação dermatológica, mas sim uma reação neurológica. Expliquei a ele que quando células sanguíneas anormais, como as produzidas na leucemia linfocítica crônica, começam a inundar a corrente sanguínea, a viscosidade e a química do sangue sofrem alterações. Esses glóbulos brancos doentes podem causar microobstruções ou liberar substâncias que irritam os delicados nervos ao redor dos folículos pilosos. Como o couro cabeludo está no ponto mais alto do corpo e possui uma microcirculação riquíssima, ele detecta essas variações muito antes de outros órgãos. No caso do Sr. Antônio, o hemograma revelou que ele não sentia à toa, uma contagem de glóbulos brancos altíssima. Ele estava nos estágios iniciais da leucemia. Doutor, ele me disse meses depois, já em tratamento, eu achei que era apenas o estresse das aulas ou talvez o shampoo. Jamais imaginei que minha cabeça estava me avisando sobre o meu sangue. A leucemia é conhecida como uma doença silenciosa, mas ela deixa rastros. A coceira ou formigamento no couro cabeludo associada a doenças do sangue tem características muito particulares que você precisa notar. Primeiro, a ausência de sinais clínicos. Você olha no espelho e a pele está perfeita. Não há vermelhidão, não há descamação,
caspa, nem excesso de oleosidade. Segundo, a sensação elétrica. Muitas vezes não é aquela coceira que te faz querer unhar a pele, mas sim uma sensação de arrepio constante ou de algo caminhando sobre a cabeça, mesmo quando você está parado. Terceiro, a flutuação diária. Costuma piorar significativamente ao final da tarde ou em momentos de fadiga, quando a circulação sanguínea está mais sobrecarregada. Quarto, o fator sistêmico. Se além desse formigamento na cabeça, você notar que pequenas manchas roxas começaram a aparecer nas suas pernas ou braços, sem que você tenha batido em nada, ou se suas gengivas sangram com facilidade ao escovar os dentes, o alerta deve ser máximo. O professor Antônio hoje está estável, com a doença sob controle, justamente porque não ignorou o que parecia ser uma bobagem. O seu couro cabeludo é como uma antena parabólica para a saúde do seu sangue. Se você tem sentido essas formigas elétricas de forma persistente, escreva número 4 nos comentários. Não permita que a sutileza do sinal te impeça de buscar um diagnóstico. Chegamos agora a um sinal que toda mulher, e também os homens, embora em menor escala, precisa conhecer com urgência. Vamos falar sobre a região do peito. Muitas vezes, uma coceira persistente nesta área é descartada como uma simples dermatite de contato, alergia ao tecido do sutiã ou irritação pelo suor. Mas existe uma forma de câncer de mama chamada de câncer de mama inflamatório, que é extremamente agressiva e que não se manifesta através de um nódulo ou caroço palpável. Quero que você conheça a história de Dona Helena, uma mulher de 58 anos que chegou ao meu consultório após meses de frustração. Ela já havia passado por 2 ginecologistas e um dermatologista. Todos, sem exceção, disseram que o problema dela era uma alergia ao bojo do sutiã ou apenas o calor excessivo do verão. Doutor André, ela me disse com uma voz carregada de cansaço. Há 4 meses, meu seio direito coça de forma incessante, principalmente ao redor do mamilo. Eu já troquei todas as minhas roupas íntimas, usei pomadas de cortisona, tomei antialérgicos, mas a coceira parece vir dentro da glândula. Ela me acorda no meio da noite e queima como se houvesse brasa sob a minha pele. Ao examinar Helena, notei algo que os outros deixaram passar. À primeira vista, a pele parecia quase normal, sem erupções óbvias. No entanto, ao toque, a pele ao redor do mamilo estava ligeiramente mais densa, mais espessa e, o mais preocupante, visivelmente mais quente que o outro seio. Eu expliquei a ela: Helena, o câncer de mama inflamatório é traiçoeiro, porque ele não forma uma massa sólida que você possa sentir no autoexame. O que ele faz é bloquear os minúsculos vasos linfáticos que drenam a pele da mama. Quando esses canais são obstruídos pelas células cancerígenas, o líquido linfático se acumula, causando essa inflamação profunda, o calor e essa coceira insuportável que você sente. As biópsias confirmaram meu temor, mas também trouxeram a oportunidade de cura. Helena iniciou o tratamento imediatamente. Hoje, após vencer essa batalha, ela é uma defensora da conscientização. Doutor, se eu não tivesse insistido que aquela coceira não era normal, eu estaria hoje tratando algo já sem solução. A coceira foi o meu sinal de vida. Para você que nos assiste, como diferenciar uma alergia comum de algo que exige uma mamografia ou ultrassom imediato? 1. Localização persistente. A coceira é focada em um ponto específico, geralmente no mamilo ou na areola, e não melhora com a troca de produtos de higiene. 2. Textura de casca de laranja. Observe se os poros da pele na região onde coça parecem mais dilatados, ou se a pele parece ligeiramente inchada. 3. Calor localizado. Se você encostar as costas da mão no local da coceira e sentir que ali está mais quente do que no restante do corpo, este é um sinal de alerta vermelho. 4. Resistência atópica. Cremes para assadura ou hidratantes não surtem absolutamente nenhum efeito, pois a causa é interna e estrutural. Homens, prestem atenção também. Embora raro, o câncer de mama masculino existe e pode começar exatamente assim.
Se você tem sentido algo assim por mais de 2 semanas, escreva número 5 aqui nos comentários. Sua vida vale muito mais do que qualquer dúvida. Este é, sem dúvida, o sinal mais difícil de ser discutido, não por falta de importância médica, mas por causa do tabu social. Muitas pessoas perdem a chance de um diagnóstico precoce por pura vergonha de falar com seu médico sobre a região anogenital. Mas eu estou aqui, como o Dr. André Tavares, para quebrar esse silêncio. O câncer anal e o câncer vulvar são realidades que frequentemente começam com um sintoma banal, a coceira crônica. Vou contar a história do Sr. Joaquim, um homem de 69 anos que sofreu em silêncio por mais de 1 ano. Ele achava que tinha hemorroidas, ou que era apenas uma questão de higiene. Ele comprou todas as pomadas disponíveis na farmácia sem receita. Doutor, ele me confessou com os olhos baixos de vergonha. Minha esposa praticamente me arrastou até aqui. Eu sinto uma coceira terrível na região anal há meses. Eu não conseguia sentar direito no trabalho, não conseguia dormir. Eu sentia vergonha até de contar para ela. Quando examinei o Sr. Joaquim, encontrei uma pequena lesão ulcerada que estava crescendo ali, escondida pelo silêncio dele. Era câncer anal. Expliquei a ele que o câncer anal, antes de causar dor ou sangramento, inicialmente causa um prurido, coceira, crônico, devido à alteração celular na mucosa. Felizmente, ainda conseguimos tratar o Sr. Joaquim com radioterapia e quimioterapia com sucesso. Ele me disse algo que quero que você grave. Doutor, eu quase perdi a vida por vergonha. Se eu tivesse vindo 1 ano antes, meu tratamento teria sido muito mais simples. A mesma situação aconteceu com Dona Inês, de 65 anos. Ela sentiu uma coceira intensa na região da vulva e atribuía isso à menopausa e ao ressecamento da pele pela idade. Eu achava que era normal ficar seca e coçar nessa fase da vida, ela relatou. Mas não era. Era um câncer vulvar em estágio inicial. Preste atenção às características dessa coceira perigosa na região íntima. Primeiro, a cronicidade irresponsiva. Se você está tratando o que acha ser uma micose, candidíase ou hemorroidas por mais de 3 semanas e não houve melhora significativa, pare tudo e busque um especialista. Segundo, a assimetria. Muitas vezes a coceira é concentrada em um único lado ou em um ponto muito específico que você consegue identificar com o dedo. Terceiro, alterações de cor. Se você notar que a pele no local da coceira está ficando esbranquiçada, acinzentada ou muito escura, hiperpigmentada, isso pode indicar mudanças pré-cancerosas. Quarto, o padrão noturno. Assim como no linfoma, essa coceira tende a se tornar insuportável no momento em que você se deita para descansar. Não permita que o pudor ou a vergonha seja um obstáculo entre você e a sua saúde. Nós, médicos, estamos aqui para cuidar de você, não para julgá-lo. Se você tem passado por esse desconforto e teve medo de falar, escreva número 6 nos comentários. Você não está sozinho e a detecção precoce é a chave para um tratamento minimamente invasivo. Agora que navegamos por esses 5 sinais críticos, você deve estar se perguntando: Doutor André, eu sinto coceira às vezes. Como posso ter certeza de que não estou apenas paranoico? Esta é uma pergunta excelente e fundamental. Quero que você entenda que a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela reage a tudo: poluição, estresse, alimentação e até o tipo de tecido que você usa. A grande maioria das coceiras é de fato benigna. No entanto, para salvar vidas, precisamos saber separar o ruído do sinal de alerta real. Para isso, eu criei o que chamo de protocolo de alerta do Dr. André Tavares. São 5 critérios que, se presentes, significam que você deve procurar um médico sem demora. 1. A regra das 4 semanas. Uma coceira comum de pele seca ou alergia leve costuma ceder em poucos dias com o uso de hidratantes. Se a sua coceira persiste por mais de um mês, independentemente do que você faça, isso não é normal. 2. A falta de resposta tópica. Se você aplicou pomadas de cortisona, cremes antifúngicos ou loções hidratantes
e a intensidade da coceira permaneceu exatamente a mesma, o problema é sistêmico, não dermatológico. 3. Sintomas sistêmicos associados. Preste atenção ao seu corpo como um todo. Você tem sentido um cansaço que não passa com o sono? Perdeu peso nos últimos meses sem estar em dieta? Teve febres baixas ao final do dia ou suores noturnos que chegam a molhar o pijama? Se sim, a coceira é apenas a ponta do iceberg. 4. Profundidade do sensorial. Aprenda a distinguir. A coceira ruim parece vir debaixo da pele, dos músculos ou até dos ossos. É uma sensação visceral, muitas vezes descrita como um formigamento elétrico ou uma queimação interna. 5. Localização estratégica. Se a coceira está em uma das 5 áreas que discutimos hoje, panturrilhas, entre as escápulas, couro cabeludo sem caspa, seios ou região íntima, sua atenção deve ser triplicada. Lembre-se, o câncer detectado precocemente tem taxas de cura que chegam a 90% ou mais em muitos casos. O tempo é o recurso mais valioso que temos na oncologia. Não espere por uma dor insuportável. A dor costuma ser um sinal tardio. A coceira, muitas vezes, é o sinal precoce. Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento, mas o seu papel começa agora. O seu corpo é a máquina mais sofisticada que existe no universo. Ele possui um sistema de alarme incrivelmente sensível. Cada sensação, cada mudança e cada desconforto aparentemente menor é uma tentativa do seu organismo de manter você vivo e saudável. Lembre-se das histórias que compartilhamos hoje. Lembre-se da Dona Beatriz, do Sr. Ricardo, do Professor Antônio, da Dona Helena e do Sr. Joaquim. Todos eles tiveram algo em comum. Eles decidiram não ignorar o que parecia ser apenas uma coceira. Eles ouviram o chamado de socorro de seus corpos e agiram. Essa decisão foi o que permitiu que eles continuassem aqui, vivendo seus sonhos e abraçando suas famílias. Como seu médico, eu te peço, não ignore os sinais. Não tenha vergonha de falar sobre seu corpo. Não minimize seus sintomas por medo do que o médico possa encontrar. O medo não evita o problema, mas a ação pode resolvê-lo. Se este vídeo trouxe clareza para você, se ele te deu uma informação que você não conhecia, por favor, compartilhe-o. A informação médica de qualidade é uma semente que, quando espalhada, salva vidas em lugares que nem podemos imaginar. Talvez alguém no seu círculo de amigos ou familiares precise ouvir exatamente isso hoje para tomar a decisão de ir ao médico. Deixe seu like se este conteúdo foi útil. Inscreva-se no canal para continuarmos cuidando da sua saúde juntos. E me conte nos comentários qual desses 5 sinais mais te surpreendeu. Eu leio cada um de vocês. Cuide do seu corpo, pois ele é o único lugar que você tem para morar. Eu sou o Dr. André Tavares. Desejo a você muita saúde, discernimento e uma vida longa e plena. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Muitas bênçãos!